Olá, quero-te dar as boas-vindas aqui a este podcast onde vamos abordar o luto e também as formas de comunicarmos com as pessoas enlutadas e principalmente não dizer certas expressões, certas frases em funerais. O luto tem um papel importante na nossa vida, no fundo marca momentos de viragem e todos nós estamos sujeitos invariavelmente a momentos de luto. Quando morre alguém, quando desaparece alguém importante na nossa vida, gera grandes transformações. Portanto, isto tem efeitos na vida pessoal da pessoa e também na vida profissional. O luto, no fundo, é uma resposta característica a uma perda significativa. Portanto, é um processo natural que acontece perante uma perda que tem significado para nós. E trata-se de uma resposta adaptativa a uma perda com um vínculo afetivo que desencadeia um processo de mudança nas dimensões física, dimensão psicológica, na dimensão comportamental, depois na dimensão emocional, espiritual e até sociocultural. Portanto, o luto gera tristeza, claro, que é uma resposta à perda. Aliás, a definição de tristeza, podemos definir a tristeza como um sentimento de perda, desvantagem ou prejuízo. E é uma das emoções primárias que nos são inatas, não é? Sabes que a raiva, a tristeza, a alegria e medo, portanto, a tristeza é algo natural, é adaptativa e existe em todos os seres humanos, independentemente do credo, independentemente da área geográfica, etc. Portanto, temos uma situação que é de perda e temos que a perda real e perda simbólica. A perda real, que pode ser de uma pessoa, de um animal ou de um objeto querido. Portanto, deixar de possuir um objeto ao qual se atribuía um valor especial e cujo significado é individual e muito subjetivo, determinado pela pessoa que o experimenta. Portanto, é subjetivo, diz respeito única e exclusivamente à pessoa e ao processo emocional que a pessoa desenvolveu em relação a esse objeto. Portanto, aqui temos que é uma perda real. Normalmente, quando nós falamos do luto, pensamos sempre que é uma perda de uma pessoa, de alguém, de família, ou alguém que tem significado. Mas, no fundo, abrange estas variáveis que pode ser um animal ou pode ser um objeto. E depois há a perda simbólica. A perda simbólica é de um ideal, de uma expectativa, de uma potencialidade. Portanto, isto também se pode atribuir ao processo de luto. Depois, os tipos de resposta. A resposta que se dá processa-se de várias formas de acordo com as características de cada pessoa. A ocorrência de uma perda é uma mudança que se inicia por um estado de privação ou de ausência de alguém, pessoa ou animal, ou de alguma coisa tangível. Portanto, pode ser uma casa, um carro, um emprego, pode ser uma posição social, podem ser até capacidades ou de qualquer outra coisa intangível, como, por exemplo, representações mentais, um projeto de vida, esperança de entrar num curso, etc. É algo que não é mensurável, só tem valor para o próprio. E então, as três manifestações do processo de luto, segundo o Manual de Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina de Lisboa. Vamos ao primeiro, que é a fase do choque e da negação, que se caracteriza por um estado de entorpecimento, de abatimento, de tensão, de haver um nó na garganta, náuseas, tremores, sensação de medo,
de terror, de angústia, de despersonalização até, e de desrealização. Portanto, irrealidade, incredulidade, negação e dissociação. Normalmente as pessoas dizem, não pude fazer nada. Ou podem desabafar, fica um nó na garganta. É algo que tem a ver com este choque e de negação. Portanto, há um estado de desamparo, uma perda abrupta. Portanto, não houve tempo para assimilar ainda, para compreender e entender, para retirar significados disso. Há uma fase de incompreensão, claro. Porquê agora? Porquê desta forma? As razões não são compreendidas, fazemos estas perguntas que não têm respostas satisfatórias. E há uma sensação de impotência. Portanto, não teve a possibilidade ou capacidade de resposta. Vamos à segunda manifestação, que é a da desorganização / integração, digamos assim, que se caracteriza por estados afetivos intensos e periódicos, desconforto emocional ou físico. Quando a pessoa diz, por exemplo, há momentos em que vivo isto tudo de novo, ou quero ir para junto dele ou dela, no caso de uma perda de uma pessoa. Portanto, é um isolamento social, preocupações e outras manifestações. Portanto, e esta segunda fase da desorganização e integração acontece em várias dimensões. Vamos começar pela afetiva, que é com choro, com tristeza, com manifestação do desgosto, com medo, com ansiedade, com angústia, com uma sensação de tensão e de saudade. São a manifestação de uma dimensão afetiva. E agora as cognitivas. A cognitiva pode ser de dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisões, dificuldade na evocação de palavras, dificuldade em falar, em expressar-se, claro, uma certa confusão, uma desorientação e um diálogo até com o falecido. Portanto, digamos aqui que estas manifestações cognitivas têm implicações diretas no mundo do trabalho, por exemplo, e também no seio familiar, e às vezes não são compreendidas por aqueles que nos rodeiam. Portanto, tivemos as afetivas, as cognitivas, agora a dimensão existencial. A dimensão existencial tem a ver com perda de interesse, de propósito, de vontade, ausência de desejo de continuar a viver, questionamento da fé. A pessoa questiona se tem fé ou não tem. Uma sensação de ressentimento, mudança de valores. Depois vem a dimensão comportamental, que é algo que é observável, que é a manifestação na realidade externa, que é, por exemplo, a acumulação de objetos. São adições, o que quer dizer que pode ser na alimentação ou outro tipo de coisas. Manter-se ocupado, a hiperatividade, a necessidade constante de falar, a negligência no autocuidado, quer dizer que a pessoa apresenta aqui algum desleixo, pode não tomar banho, pode vestir a roupa repetidamente, enfim, não cortar o cabelo, não fazer a barba. São efeitos da dimensão comportamental que já é visível pelas outras pessoas. E finalmente vem a dimensão somática. A dimensão somática manifesta-se com cefaleias, dores musculares, abdominais, tremores, apetite. A questão do apetite pode ser até exagerado ou até falta de apetite. Dificuldade em respirar, isto tem a ver com a ansiedade, com estados de tensão. A sensação de sufoco, a visão até desfocada, um aperto no peito, a fadiga e o nó na garganta.
E passamos então agora à terceira manifestação do processo de luto, que é a reformulação, que implica transformação, crescimento, desenvolvimento. Portanto, vem da mudança de vida interior, uma reorganização, novas estratégias para sentir, para pensar e para se comportar, que no fundo encaminha o enlutado para uma transformação identitária. Portanto, aqui mexe com a identidade, já implica todo o sistema nervoso central, aquilo que a pessoa entende que é a sua identidade, como se sente. Também no estabelecimento de novas relações interpessoais e no eventual despertar transcendental. Portanto, a pessoa pode dizer assim, algo como isto: quem sou eu neste mundo? É um sinal que está a fazer a reformulação, o desenvolvimento, o crescimento. Temos também reconhecer a perda. Há um limitar de papéis antigos, papéis que representava, assuntos relacionais e pendentes. Depois há também o reajustamento ao novo mundo. Ao novo mundo quer dizer a uma nova realidade. O voltar ao trabalho, adquirir novos papéis, procurar novas relações, novos contactos. E por fim, a reformulação identitária. Isto faz parte do desenvolvimento e da transformação interior. A reformulação identitária, a redescoberta de significados, desenvolvimento de uma nova identidade, uma nova consciência de si e também dos outros, e depois um crescimento pessoal que se manifesta pela abertura psicossocial e espiritual. O luto é algo que é importante e provoca realmente grandes transformações interiores na pessoa. Há um mundo interno que se desloca e que no fundo não é perceptível pelos outros, só apenas pelos comportamentos ou pelas atitudes das pessoas, e que pode ser mal compreendida. E agora vamos então àquela vertente do que as pessoas costumam dizer a pessoas enlutadas, nomeadamente em funerais. O que é que não se deve dizer em funerais ou a pessoas em processos de luto? Isto é muito importante não só para ti, como pessoa que poderá viver uma situação de luto na vida e para não ficares afetado com aquilo que te dizem, e também se deres apoio a alguém, se quiseres dar apoio a alguém que é abrangido pela perda, não dizeres estas coisas. O que é evitar? Conselhos redundantes, aqueles consolos triviais, críticas insensíveis, minimizações defensivas e soluções simplistas. Portanto, isto aqui são conceitos abrangentes demais. Vamos agora aos exemplos concretos do pronto a dizer. Tentar mostrar simpatia, digamos assim. Dizer, por exemplo, agora já não sofre. Vais ficar mais forte. O tempo cura tudo. Tens de recordar as coisas boas. É a vida. Todos temos de morrer. Ele não gostaria, ou ela não gostaria de te ver assim. Já estava na hora. Foi assim que ele quis, ou ela quis. Foi uma escolha. Foi a vontade de Deus. Agora é tempo de seguir em frente. A vida não para. Olha, esse estado não vai trazê-lo de volta, ou trazê-la de volta. Esse estado é referente a estado de tristeza ou de choro. Portanto, estas são frases que não devem ser ditas nunca a uma pessoa que está enlutada, porque são frases vazias, são frases que não têm realmente uma mensagem, não vão servir para consolar a pessoa e podem até piorar o seu estado. Então agora
deixo-te aqui uma lista de coisas que poderás dizer que são mais adequadas. Portanto, qualidade no dizer, que é igual à verdadeira empatia. Eu antes referi-me à simpatia, naquelas frases feitas no pronto a dizer. Agora é a verdadeira empatia. Vamos lá então. Sinto muito o que estás a passar. Não tenho palavras para exprimir o que sinto. Não posso imaginar o que estás a passar. Apetece-te falar do que aconteceu. Tenho pensado em ti todos os dias. Preferes estar sozinha ou sozinho? Importas-te que te faça companhia? Queres sair para tomar qualquer coisa? Às vezes estas situações fazem-nos sentir culpados ou irritados. Se te apetecer falar, conta comigo. Sinto muito que tenhas de estar a passar por tudo isto. É natural sentir-te para já abandonada ou abandonado por Deus num momento destes. Gostava de estar um momento contigo. Se quiseres em silêncio ou se te apetecer, falamos. E aqui estão estas frases mais adequadas porque estabelecem conexão com aquele que está enlutado. E a pessoa que formula uma frase destas, no fundo, está a colocar-se à disposição do outro. Ou então está na posição daquele que compreende o que o outro está a passar, sem dar nenhum conselho efetivo, como visto nas outras situações. Portanto, e depois tem uma forma respeitosa de perguntar se a pessoa quer estar sozinha ou se a pessoa se lhe apetece falar. Não é admitir que a pessoa quer falar e impor a sua presença. Não é partir do princípio que deve acompanhar a pessoa. É, no fundo, mostrar algum respeito e perguntar o que é que a pessoa prefere. Muito bem. Ficamos por aqui. Tiveste aqui um podcast dividido em duas partes. A primeira, a importância do luto na vida das pessoas, e depois aquilo que não se deve dizer a uma pessoa enlutada ou num funeral, que no fundo pode fazer muita diferença no bem-estar imediato da pessoa enlutada. Então fica bem e até breve.